fase durante a sua gestão? É um tom de alívio também para você? Eu acho que no futebol eu aprendi que a gente não tem felicidade, a gente tem alívio, na verdade, né? O dirigente esportivo no Brasil, é muito difícil que a gente tenha felicidade, porque logo que a gente tem algum momento positivo, logo depois vem mais problema, o sistema é muito complicado, a gente tem uma dívida muito grande. Então eu diria que para mim é sim um movimento de alívio que começou com o retorno do clube à Série A, não é? Era um dos objetivos que eu tinha, e agora o segundo, aí sim talvez mais felicidade do que alívio, porque é um processo muito mais de impacto histórico, que é a gente elaborar e construir e aprovar essa SAF hoje. Eu diria que a aprovação da SAF é de todo o meu processo de gestão, aquilo que de fato vai permitir mudar o rumo histórico do clube. Quando eu comecei a minha gestão como presidente em dezembro de 2017, eu tinha na cabeça de entregar um Bahia melhor do que o que eu peguei. Eu acho que deve ser o propósito de todo presidente que assume o clube como o Bahia. Mas eu acho que com o que a gente conseguiu construir com a SAF, é lógico que tem um trabalho enorme para ser feito ainda, mas a gente abre uma perspectiva de fato para que não só o clube esteja melhor do que eu peguei quando comecei, mas que ele tenha uma perspectiva que era inimaginável na sua origem. Presidente, você falou inicialmente de outubro do ano passado, quando você viajou até Manaus para começar todo esse processo. Quando foi que você viu que realmente esse processo ia dar certo? Chegar a esse momento aqui. Olha, Pete, foi um processo gradativo, né? No começo a gente tinha uma visão um pouco cética do grupo em relação ao Bahia, não pelo clube em si, mas porque eles já estavam com outros processos muito encaminhados e muito mais amadurecidos e não queriam começar um novo processo a partir dali. Mas quando eu comecei a insistir um pouco nesse contato, fazer um papel um pouco de convencimento e de me abrir para uma conversa, aquela paquera que fosse um pouco mais intensa, né, do que o normal, e eles pediram as primeiras informações e logo na sequência a gente mandou informações com muita qualidade, e na sequência eles pediram mais informações, pediram um complemento. A partir do momento que eles pediram um segundo bloco de informações, eu já vi que tinha uma fresta aberta naquela janela e que era possível a gente ocupar aquele espaço. Depois tivemos uma conversa que a pergunta, praticamente uma única pergunta ao Bahia: o que é que o Bahia pretende num projeto com o City? E eu fui muito firme, eu já tinha na cabeça o que a gente queria. A gente queria um projeto que integrasse o pagamento de dívida completa, um investimento robusto no médio e longo prazo no futebol, e um parceiro que tivesse qualidade, tivesse know-how, soubesse o que estivesse fazendo no futebol. Por isso que a gente tinha procurado o City. A partir dali, que já era no final do mês de novembro, começo de dezembro do ano passado, eu senti que a coisa poderia andar e estava virando verdade. A gente cuidou de qualificar a nossa equipe, trabalhar com pessoas de altíssimo nível, trabalhar com pessoas que conseguissem responder aos principais questionamentos e problemas que viessem do lado de lá. Qualificamos nossa equipe, amadurecemos e conseguimos já ali no final de fevereiro, começo de março, assinar um memorando de entendimentos e começar um processo de due diligence. A partir dali eu entendo que o City já viu o Bahia como preferencial e o Bahia passou a não se abrir para mais ninguém, não procurar mais ninguém. A gente focou exclusivamente no City. Essa história termina com um final feliz. É algo muito, muito importante, é algo de uma proporção absurda para a cidade de Salvador e para o estado da Bahia estar conectado com o maior grupo de futebol do mundo. Essas pessoas fazem um nível de futebol com alto profissionalismo, com algo que eu não imaginava que existisse, e quando eu vi isso e pensei, isso não é só para o meu clube, isso é para a minha cidade, isso é para o meu estado, a gente pode ter uma conexão agora de altíssimo nível profissional no futebol, e me orgulha muito ter feito parte disso. Presidente, primeiramente, parabéns pela conquista histórica. Acho que agora você pode respirar um pouquinho mais aliviado, mas eu queria saber como é que foi hoje o seu dia, como é que você acordou, estava nervoso, essa programação, o planejamento, como é que foi esse sentimento ao longo do dia? Hoje eu acordei bem, eu tenho passado semanas muito difíceis, assim, mesmo depois da volta para a Série A, que eu voltei a dormir um pouco melhor. A gente tinha uma ansiedade muito grande, né, do que podia acontecer aqui hoje, porque essas coisas do futebol são muito voláteis, às vezes um boato, uma fake news, alguma coisa mal estruturada faz com que gere confusões. Então, até esse momento final de abrir ali e ver a apuração, mesmo depois da apuração da manhã, a gente fica ainda muito apreensivo, porque é um trabalho longo, é muito importante para o clube, isso eu entendo. Então, desde que o Bahia voltou para a Série A, eu já senti um pouco mais aliviado, já voltei a dormir com mais qualidade, mas ainda assim hoje é de fato o marco histórico da minha gestão como presidente do clube. Eu acho que hoje é uma virada e um passo, um salto que eu não imaginava poder dar nem no primeiro dia quando eu assumi o cargo de presidente do Bahia. Hoje a gente fala de legado, né? A gente conversou há um tempo atrás, dizendo que você entrava com o legado em colocar o clube em outro patamar. Você acha que o seu dever está cumprido e qual o seu próximo passo, Guilherme Belintani, depois dessa transição? Eu acho que sim, eu acho que tem um resíduo ainda para cumprir, que é uma transição com qualidade, né? Eu tenho esse dever
para a torcida, para o próprio grupo. O grupo confiou em mim desde o primeiro momento. Independente quando se faz negócios com organizações, City e Bahia, o negócio é feito através de pessoas, né? E eu depositei a minha confiança e também depositaram a confiança em mim, na minha capacidade, na minha habilidade, na estratégia que eu desenvolvi desde o começo. Então eu tenho um dever moral e pessoal, não só com o grupo, mas também com a torcida do Bahia, de seguir e finalizar essa transição da melhor forma, mas é o fim do meu ciclo. Eu entendo que finalizada essa transição, o meu momento do Bahia vai se encerrando. Eu, lógico, tenho a intenção de cumprir meu mandato até o final do ano que vem, como a torcida me imbuiu desse propósito, mas eu acho que eu encerro o meu ciclo assim que terminar essa transição, de fato, com um alcance maior do que eu podia imaginar na origem. E aí, o que é que você achou disso tudo? Achei uma noite muito mágica, especial. Depois de muito tempo, foi conseguir abraçar. E aí, o que você achou da torcida, do evento e de tudo? Achei muito legal. Só acabei não ganhando medalha de central, que eu não cheguei a tempo, mas é isso. Bora Bahia. Tamo junto, valeu, né, Cate? Meu velho, E aí? acabou-se o que era doce. Agora vai poder dormir tranquilo e agora tem a transição. Graças a Deus, não pegamos um ano chave de ouro aí, né? Série A e aprovado o projeto do Grupo City. Agora trabalhar para concretizar, tem algumas providências burocráticas que a gente precisa tomar, mas eu acredito que em 3, 4 meses a gente consiga de fato concluir e aí transmitir de vez o comando das atividades do Grupo City. O torcedor é ansioso e você sabe que o torcedor do Bahia é pior do que eu, que sou de 7 meses e os caras querem contratação para ontem. O grupo já tem conversas com alguns jogadores, diretor de futebol, algo do tipo? Agora é chama Cadinho. Agora eu sou cobro dele, meu irmão, cadê as contratações? A gente pode cobrar dele agora, a gente pode conversar com ele. Agora eu sou igual a qualquer torcedor, que só posso cobrar, entendeu? A brincadeiras à parte, já há um trabalho desenvolvido, é claro. A gente tem uma representação no dia 12 e o Campeonato Baiano começa no dia 11 de janeiro, então tem que ter um trabalho em andamento que de fato já tem. Em breve, aos poucos, os anúncios vão começar a acontecer. A expectativa para 2023 no futebol é maior de quando a gente era associação? Primeiro, é importante fazer uma gestão de expectativa. Não é porque o Bahia está nesse processo final de transição para o Grupo City que a gente vai se tornar um clube milionário e que as coisas vão acontecer de uma hora para outra. O processo é gradativo, as coisas vão acontecer aos poucos, os resultados vão melhorando aos poucos, mas a gente ainda tem que ter muito cuidado e muita paciência, porque é um trabalho de construção passo a passo. A gente não vai pular a etapa, mas com certeza a gente tem um horizonte próximo também de muita esperança. Agora é descansar e começar a trabalhar a partir de segunda-feira? Eu não tenho muito descansado no futebol, né? Pelo menos por enquanto. Vou começar a trabalhar a partir de agora. A gente vai marcar mais um bate-papo com o Vitor. Obrigado, Vitor. Valeu. Valeu aí. João foi segurar o off. Bom de samba, bom de bola. Entendi. A gente pensou que não estaria vivo para viver um momento desse, né, meu filho? Mas graças a Deus estamos, né? Tem tanta coisa que eu já vivi, tantas as emoções e essa para mudar isso. Fala nisso, João. Você falou que sou bom de samba, bom de bola. Continue falando, porque eu não sou bom de nada, sou um eterno aprendiz. Agora eu vou te dando proveito cada vez que você fala, para não ficar. João, é o seguinte, eu vivi aqui, você deve ter vivido, várias emoções com o Bahia. Eu vi o Bahia perder e ser rebaixado tomando de 7. Já vivi isso. Vivi aqui também o jogo fácil, quando o Bahia se classificou, saindo da Série C para a Série A, para a Série B, onde eu vi as pessoas chorando, as pessoas se abraçando. Foi muito emocionante aquilo. E hoje me dá essa emoção também aqui. Emoção quando a gente fala. Legal. E eu gosto muito de ver o lado humano das coisas, de ver o lado humano, não vou só pelo lado técnico, do que funciona, do que é prático. É ver o Guilherme Belintani, que se a gente tirar só o olhar da crítica, o cara deve ter sofrido muitas limites, mas ele consegue trazer o Bahia para um patamar onde todos nós esperamos que a partir daí a gente possa ter uma vida melhor para o Bahia. Boa, valeu, Jotinha. Deixa eu ver se eu consigo. Estralou tudo. Vou embora para não gastar. Deixa o like. Bora, miséria. Tchau.